Bem-vindo ao canal Cálculo das Coisas. Eu sou o professor Wanderson e na aula de hoje a gente vai tratar de cálculo numérico. Vou apresentar para vocês a solução de uma questão de equações diferenciais pelo método de Euler de primeira ordem, só que com um detalhe. No lugar de resolver essa questão na mão, a gente vai fazer uma aplicação programando em Python. Pronto. O método de Euler que nós vamos abordar aqui nessa aula é o de primeira ordem, método Euler, ou Euler, né, pessoal? Cada um fala de um jeito. Primeira ordem. O que é que esse método faz? Ele resolve uma equação diferencial de primeira ordem. Frequentemente a gente se depara com questões complicadas, né? Que não possuem uma solução analítica, e Euler desenvolveu seu método de uma forma da gente encontrar essa solução particular, né? Que a gente sabe que para resolver uma solução analítica de uma equação diferencial, nós encontramos uma família de soluções. No caso do método de Euler, nós temos as fórmulas recursivas, né? Ó, você tem um PVI, problema de valor inicial. No exemplo, eu vou utilizar um exemplo que foi proposto no livro de Python, um livro que está disponível na internet. Eu vou já mostrar no computador. Mas a equação que a gente vai resolver é a equação diferencial logística. Diferencial logística. Ó. Y' de x, que é a derivada, né? É igual a função vezes 1 menos a própria função. E ele dá a condição inicial, que é o y de 0 vale meio, né? Pronto, pessoal. Isso aqui é o PVI. É o problema de valor inicial. Ele quer que a gente resolva essa equação, uma solução no caso particular. Qual vai ser a nossa estratégia? Pelo método de Euler, nós temos as fórmulas recursivas. Adianto para vocês que essa equação ela possui uma solução analítica bem tranquila. Dá para fazer por separação de variáveis. Mas nós vamos encontrar a solução numérica, que o objetivo do vídeo é encontrar a solução numérica fazendo uma programação em Python, não é isso? Pronto. Ó. Quais são as fórmulas do método de Euler? Para um valor de x de k mais 1 é igual ao xk mais h. Quem é h? É o passo. E qual é o valor do yk? O y de k mais 1 é igual ao yk mais h vezes y' k, onde o y' representa a derivada. Pronto. Essas duas equações são as fórmulas recursivas do método de Euler. Como é que funciona? Para resolver esse problema, nós vamos criar dois vetores, certo? Lá dentro da programação,
dentro da programação Python, vamos pensar em dois vetores, ó. Um para armazenar as variáveis o x e o y. Só que a gente sabe que quando o y for zero, o y vale meio, que é a condição inicial, né? Aqui é o valor inicial. Quando x for zero, y vale meio. Vou escrever dessa forma. Certo? Pronto. Aqui ao lado eu vou escrever a iteração. Pronto. Aqui é o zero, começa no 0, 1, né? 2, 3. Aqui é o valor inicial. Quando é que a gente for na iteração 1 para encontrar o x1? Ó, é só substituir aqui o k por 0. Ó, quando o k for 0, a gente tem o x1. Selecionei aqui uma questão desse livro. Ó. Esse livro está disponível na internet, é um livro de cálculo numérico, onde ele resolve as questões, os métodos numéricos, através de Python. Pronto. Essa aula de hoje é mais voltada assim para professores e alunos que querem se aprofundar mais no assunto de métodos numéricos. O método escolhido foi o método de Euler de primeira ordem. Vamos procurar aqui a questão que eu escolhi. Onde é que ela está? Método de Euler. Pronto. Aqui, pessoal, quem quiser acompanhar a dedução do método, tá bem tranquilo. Vamos lá para a nossa questãozinha. Pronto, a questão que eu vou fazer com vocês é essa questão aqui. A questão 10.2.2. O método de Euler, ele é destinado a resolver equações diferenciais de primeira ordem. Na internet, se você for procurar, a gente encontra uma grande disponibilidade de soluções de equações de primeira ordem pelo método de Euler. Só que nas modelagens dos nossos problemas, frequentemente a gente não trabalha só com equações de primeira ordem. A gente trabalha com equações de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim por diante. Eu vou fazer uma implementação em Python do método de Euler, primeira ordem, para resolver uma equação diferencial também de primeira ordem. Ficou estranho, mas é a verdade. A equação escolhida, no caso aqui, é a equação diferencial logística. Ela tem essa carinha aqui, ó. A derivada em função do tempo é igual à própria função que multiplica 1 menos a função. A equação vai dar uma equação não linear, né? Uma equação diferencial ordinária não linear. Ele aqui deu o valor inicial, ó, quando o t, ou o x, como você quer chamar. Aqui o u é como se fosse o y. No caso, é como o y de 0 é igual a meio, que é o valor inicial que nós vamos colocar nos nossos vetores lá na programação Python. Tá, beleza. A gente pode resolver aqui por separação de variáveis e ela tem uma solução analítica, né? A equação da diferencial logística ela tem como resposta a função logística. Pronto. Mas o que interessa para a gente no momento é a parte de programação Python. Ele dá um código aqui também que eu não usei, eu fiz um código um pouco diferente. Eu já mostrei para vocês, mas nós vamos fazer o seguinte. Nesse vídeo a gente vai conferir essas respostas aqui, né? Ó, ele pega a solução exata e compara com as soluções numéricas. Ó. No caso, a solução exata aqui dava 0,6224.
Aqui deu a aproximação com o passo 01. Ó, o importante é saber que H é o passo. Eu não sei se vocês lembram, mas as fórmulas recursivas de Euler é o valor de x na iteração. O que você tem que saber é o seguinte: esse passo aqui é como se fosse a malha. Ah, professor, a malha como? A malha unidirecional. Como se você fatiasse o intervalo. No caso aqui, quanto menor o passo, mais fina vai ser a malha, melhor vai ser a aproximação. Ó, o que é que acontece? Ele resolveu para o valor de meio, para o valor de 1, para o valor de 2 e para o valor de 3. A título de exemplo, a gente vai pegar o 3 aqui, mas poderia ser qualquer valor. Certo? Pronto. Como é que vai ficar aqui nosso programinha? Deixa eu abrir o PyCharm para explicar para vocês. Pronto. Esse programinha, pessoal, em Python é bem simples. Você vai fazer o seguinte. Você vai pedir para o usuário informar o valor de H. Aqui, ó. O valor de H. H é quem? O passo. O passo você pode escolher. Pronto. A é o início do intervalo. E B é o final. Pronto. Se você quiser o valor da solução particular quando o x for 3, e a gente sabe que o intervalo começa em 0, por quê? Porque na condição inicial, o x de 0 dá meio, né? Pronto, então ele vai de 0 até 3. Mas ele vai de 0 até 3 caminhando a passo quanto? 0,1. Para você ir de 0 até 3 em 0,1, você tem que fazer 30 iterações. Ou seja, é inviável fazer um cálculo desse na mão, né? Então, a gente chamou reforços e fomos para o Python. Pronto. Eu criei um vetor X, certo? E criei um vetor Y. Que são os vetores que... O vetor Y é o vetor que vai conter a solução naquele ponto, né? E o vetor X, ele vai acumular os valores de X em cada iteração. Como é que a gente descobre o número de iterações? Pega o extremo do intervalo, subtrai do começo e divide por H. Pronto. Prosseguindo aqui no programa, o programa ficou bem tranquilo, só usei uma estrutura de repetição for. Pronto, o for de in, ele vai de I até N. Quem é N a gente já calculou aqui em cima. Né? A gente usou aqui a função range, né? Que ela vai gerar uma lista. A função range gera uma lista começando em 0. Se ele vai de 0, se n é igual a 30, pela própria programação interna da função range, ele começa no 0, ele vai de 0 até n-1, que é até o 29. O que é que a gente pode fazer? A gente já iniciou o vetor com a condição inicial de x e o vetor y também com a condição inicial. Quando x for 0, y é meio, né? Tudo ok. Primeira fórmula de Euler calculou, a gente entrou com as condições iniciais, são os valores iniciais dados no PVI. A gente calculou o N, com base no H e no intervalo. E agora a gente vai fazer o cálculo de Euler dentro desse laço de repetição, usando a função range, né? Para gerar essa lista para a gente percorrer do 0 até o 29. E formar o nosso vetor solução aqui, né, pessoal? O vetor solução aqui vai ser o que contém os valores de y.
Pronto, aqui é a aplicação direta de Euler, ó, mas tem um pulo do gato, né? Sempre tem, né, pessoal, o pulo do gato. Se fosse fácil, não era difícil, né? Como diz a conversa. Pronto, no caso, ó, os valores de x, bem fácil de calcular, né? Ó, na primeira iteração, quando i for zero, quem é quem é que está na posição zero de VEC x? A gente já declarou aqui em cima, né? Que é zero, que é o valor inicial. Pronto. Na primeira iteração que vai valer zero, ele vai puxar esse zero, que é o valor lá inicial, mais o passo. O passo a gente informou também lá fora, né? Fora do laço. Então, a gente calculou o VEC x na iteração zero. Agora a gente vai calcular o VEC y. Agora perceba que a gente usou uma funçãozinha aqui, né? No Python, ele tem essa facilidade de a gente trabalhar com listas. Pronto, pessoal, a gente primeiro aqui calculou, a gente entrou com as condições iniciais, são os valores iniciais dados no PVI. A gente calculou o N, com base no H e no intervalo. E agora a gente vai fazer o cálculo de Euler dentro desse laço de repetição, usando a função range, né? Para gerar essa lista para a gente percorrer do 0 até o 29 e formar o nosso vetor solução aqui, né, pessoal? O vetor solução aqui vai ser o que contém os valores de y. Pronto, aqui é a aplicação direta de Euler, ó, mas tem um pulo do gato, né? Sempre tem, né, pessoal, o pulo do gato. Se fosse fácil, não era difícil, né? Como diz a conversa. Pronto, no caso, ó, os valores de x, bem fácil de calcular, né? Ó, na primeira iteração, quando i for zero, quem é quem é que está na posição zero de VEC x? A gente já declarou aqui em cima, né? Que é zero, que é o valor inicial. Pronto. Na primeira iteração que vai valer zero, ele vai puxar esse zero, que é o valor lá inicial, mais o passo. O passo a gente informou também lá fora, né? Fora do laço. Então, a gente calculou o VEC x na iteração zero. Agora a gente vai calcular o VEC y. Agora perceba que a gente usou uma funçãozinha aqui, né? No Python, ele tem essa facilidade de a gente trabalhar com listas. A funçãozinha append, ela vai adicionando um novo elemento ao vetor criado. Qual foi o vetor que a gente criou? Não foi o VEC x? Pronto. Você vai chamar ela, vai escrever da seguinte forma, VEC x, que é o vetor que a gente criou, que já está com o elemento na posição zero, que é da condição inicial, e a gente vai adicionar o da iteração. Se a gente quer adicionar o 1, a gente não pega o zero pela fórmula, que é xk mais 1 igual a xk mais h, pronto. Aqui é como se fosse o xk na posição k. Só que para encontrar 1, a gente usa o anterior, que é o zero, né? Tá aqui. Aí essa função, ela sempre, na próxima iteração, ela vai adicionar na próxima posição do vetor, e assim a gente vai montar nossos vetores. No caso aqui, para calcular a segunda fórmula de Euler do valor de y, o valor da função no ponto, né? É a mesma coisa. A gente já abriu o vetor aqui, ó, aqui em cima, com o valor inicial. Nessa iteração zero, ele vai jogar o valor calculado aqui nesse vetor na posição 1. Ó, através da função append. Pronto, essa função append, ela adiciona novos itens à lista, né? A lista já começou, a lista que a gente pode entender aqui é o vetor. Ele já começou com 0, o próximo item vai ser quem? Vai ser o 0 mais h, que h não é o passo. Se for
0,1. Aí ele vai ser, o próximo vai ser 0,1, né? Pronto. No caso de y, a gente pega o valor da função, né? O yk mais 1 é o yk mais h vezes a derivada no ponto k. Pronto. Ficou pronto. O y de k mais 1 a gente pega, para encontrar o 1 a gente pega o 0, tudo certinho aqui, conforme a iteração 0, não é isso? Ele vai jogar o valor de y na posição 1. Você só fazer o cálculozinho aqui da derivada, ó. Perceba que VEC y é o valor da derivada, vezes 1, menos o VEC y. Isso aqui nada mais é do que quem, pessoal? A equação logística, né? A equação diferencial logística. Pronto. Desse jeito a gente vai montar o vetor, os nossos vetores. Se ele quer, lá na questão, a gente está querendo saber 3, né? Mas para chegar em 3, com o passo 0, com esse passo aqui, 0, 1, são 30 iterações, né, pessoal? 30 iterações. Aí vamos executar aqui esse programa. Ó, perceba que se B é 3, 3 menos A é 0. 3 dividido por 0,1 dá 30, né, pessoal? Pronto, são as 30 iterações que o programa vai fazer. Aí vamos executar, que a gente está aqui no PyCharm, né? Vamos executar. Ó, ele pede aqui, ó, o valor de H. A gente pode inserir o 0,1 ou o 0,01. Vamos fazer com 0,1. 0, o passo é 0, ponto, é ponto mesmo, não é vírgula não. 0,1, enter. Ele vai pedir o valor de A. Quem é A? 0. Quem é B? A gente não vai até o 3? Você digita o 3 e dá enter. Pronto. Na velocidade da luz. Tá aqui, pessoal. Isso aqui, esses valores, ó. O vetor VEC Y arredondado, ele plota as 30 soluções, ó. E também o valor do vetor VEC X, né? Ó, vamos ver se está certinho. A solução numérica implementada em Python, através desse programinha aqui que eu fiz, foi 0956475. Vamos ver. E a solução lá do livro é 0956474. Bateu, né, pessoal? Na cabeça, não tem como dar erro. Agora vamos fazer com o passo 0,01, né? Vamos sim. O programa é para isso. Agora eu vou fazer aqui na IDE do Python mesmo. Estava usando o PyCharm. Aqui na IDE do Python, nosso programinha. A gente vai aqui em Run, ou então aperta F5. Pronto, aí ele vai pedir, ó, do mesmo modo. Ó, o valor de H. O passo agora é diferente, é 0,01. Naquele programa anterior, ele fez 30 iterações. Quando você divide 3 por 0,01, ele vai fazer 300 iterações, pessoal. Por isso que você vê quanto mais interações e mais fino for a malha, ou seja, quanto menor o passo, melhor a solução, né? Aí você dá um enter, valor de A 0, enter, valor de B3, enter. Pronto, ele está calculando aí, ó, as 300 iterações. Bem bacana, né, pessoal? Se está gostando aí, você já se inscreve no canal. Dá aquela força pra gente. Não precisando de inscritos, ó, pessoal. A solução é a mesma, né? Vamos só ver aqui no livro para bater certinho.
Quando o passo for 0,1, a solução foi 0,9529,609. 0,9529,609. Ou seja, pessoal, tá certinho. O livro tá certinho, as questões. Se você quisesse pegar aqui, ó, a solução para 2, no lugar de no lugar de entrar com B igual a 3, é só entrar com B igual a 2. Se quiser para 1, no lugar de entrar com B igual a 3, é só entrar com B a 1. B igual a 1, eu espero que vocês tenham gostado. Fortalece a gente aí, compartilhando, se inscrevendo, comentando. E em breve traremos novos vídeos, hein, pessoal? Nesse canal aqui é Matemática na Veia, né? Até a próxima.